Muitos olham para as montanhas de container no porto e veem só mercadoria. Eu vejo a matemática da vingança. Cada caixa de metal que parte daqui carrega mais que pimenta do reino, castanha ou priprioca. Carrega a prova viva que números nunca mentem, mesmo quando o coração da gente sangra por dentro. Tô aqui no meu escritório, no 12º andar, olhando o rio Guamá abraçar o mar enquanto os navios levam o resultado das equações que salvaram minha vida. Tem gente que tem medo de altura, eu tenho é gosto. Daqui de cima, tudo que um dia me machucou parece pequeno, quase insignificante. Quase. Me chamo Hiroko Monteiro da Silva, ou só Coco pros mais chegados. Tô com 81 anos nas costas, comandando essa empresa que manda especiaria da Amazônia para 27 países. Nasci e cresci aqui mesmo, em Belém do Pará, filha de mãe japonesa com pai paraense. Mistura forte, né? Dizem que puxei o jeito calculista dos japoneses com a teimosia dos paraense. Pode ser. O que sei é que essa mistura me salvou quando tudo parecia perdido. Quando olho no espelho hoje, vejo uma velha de cabelo curtinho, já todo branco, corpo miúdo, mas coluna sempre reta. Minha mãe dizia que mulher curvada tem pensamento fraco. Nunca me curvei, nem quando o peso do mundo queria me dobrar. Enquanto preparo chá de priprioca, uma erva daqui do Pará, que me acalma desde menina, me conta lá nos comentários seu nome e de onde está me ouvindo. Gosto de imaginar quem são os rostos por trás de cada visualização, enquanto desvendo os cálculos que moldaram minha vida. Essa erva tem cheiro de terra molhada depois da chuva, me lembra o quintal da casa da minha infância. Cada gole é como voltar um pouquinho no tempo. Tô sempre com esse colar de âmbar pendurado no pescoço. Não é vaidade não, é lembrança. Foi o último presente da minha mãe, a Kemi. Ela me entregou esse colar na véspera do acidente, que levou ela e meu pai embora desse mundo. Musume, ela falou, é filha em japonês. Esse âmbar guarda tempo dentro dele, igual os números. Números nunca mentem, mesmo quando as pessoas sim. Eu tinha só 16 anos e não entendi direito o que ela queria dizer. Ah, se eu soubesse o quanto aquela frase ia virar meu escudo e minha espada anos depois. É engraçado como a vida dá volta, sabe? Meu marido e minha filha achavam que sabiam calcular, que tinham feito as contas direitinho. Somaram a ganância dele com a inveja dela e acharam que o resultado era perfeito. Mas esqueceram de considerar todas as variáveis da equação. Esqueceram de me contar na matemática deles. Erro grande. Erro fatal. Ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. O cheiro de café recém-passado misturado com o perfume caro dele que também tinha começado a aparecer na roupa dela. O barulho da chuva forte batendo na janela do escritório onde peguei os dois. Não foi só os corpos deles entrelaçado que me deixou sem ar. Foi os papel espalhado na mesa. Documento de transferência, plano de viagem, uma vida inteira sendo embrulhada para presente, enquanto eu seria deixada sem nada. Sem nome, sem dinheiro, sem honra. Uma casca vazia de mulher. O normal seria gritar, quebrar tudo, fazer escândalo. Era o que eles esperavam, tenho certeza. Uma japonesinha histérica que ia ser fácil de controlar, de chamar de louca, de internar se precisasse. Mas eu não dei esse gosto. A surpresa no olho deles, quando me viram na porta, se transformou em algo pior. Pena. Aquele tipo de olhar que se dá para um bichinho atropelado na estrada. E sabe o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Fechei a porta devagar e voltei pelo corredor como se tivesse esquecido alguma coisa sem importância. Naquela noite, deitada na cama que dividia com Arnaldo há quase 2 décadas, fiz a primeira conta de muitas que viriam. Somei as mágoas, multipliquei as traição, dividi as possibilidades. O resultado não era bonito. Naquela época, mulher separada virava assunto de boca miúda. Mulher traída pela própria filha, então... Nem quero imaginar. Sem falar que meu nome não estava em nenhuma empresa, em nenhum documento importante.
Tudo era dele. Eu era só a esposa japonesa que falava engraçado e sabia fazer conta de cabeça. Muita gente diz que a vingança é um prato que se come frio. Bobagem. Vingança não é comida. Vingança é matemática. Precisa de paciência, precisão, cálculo perfeito. Não adianta explodir agora e lamentar depois. O segredo não está em vencer a batalha no momento do ataque, mas em preparar uma guerra que o inimigo nem percebe que está perdendo. E foi exatamente isso que comecei a planejar enquanto fingia dormir. Na manhã seguinte, servi café como sempre. Sorri como sempre. Fiz as contas da empresa como sempre. Ninguém notou diferença. Ninguém percebeu que atrás dos meus olhos puxados, um novo tipo de cálculo estava sendo feito. Minha mãe, que Deus a tenha, me ensinou a usar o soroban, aquele ábaco japonês, antes mesmo de eu aprender a escrever direito. Ela dizia: "Na vida, filha, quem sabe contar nunca fica sem." Era hora de provar que ela estava certa. Por 3 semanas, segui a rotina normal. Arnaldo continuava chegando tarde, inventando reunião, viagem de negócio. Elisa, minha filha, tinha mudado. Usava roupa cara demais para o salário de secretária que ganhava. Falava comigo como se eu fosse uma velha caduca que não entendia nada do mundo moderno dos negócios. Os dois achavam que eu não percebia o jogo, que eu não via os olhares, os toques disfarçados, os bilhetes trocados quando achavam que eu não estava olhando. Eu via tudo e contava. Cada gesto, cada mentira, cada plano escondido. Tudo ia para minha contabilidade particular. Foi nessa época que procurei o Sr. Tanaka. Ele era um dos poucos banqueiros Nikkei do Brasil naquela época, amigo antigo dos meus avós. Tinha um banco pequeno, mas respeitado na comunidade japonesa. Não fui pedir dinheiro emprestado nem chorar pitanga. Fui fazer pergunta, muita pergunta. Como funcionava a transferência internacional? O que era empresa offshore? Como se abre conta no exterior? Como se avalia uma empresa para venda? O senhor. Tanaka me olhou desconfiado no começo, mas depois entendeu que eu estava ali para aprender, não para pedir favor. Hiroko-san, ele me disse, usando o jeito respeitoso que japonês fala com outro. Você sempre foi boa com número, melhor que seu marido, se me permite dizer. Mas o mundo dos negócios não é só número. É também contato, é documento, é saber quem subornar e quem pressionar. Fiquei em silêncio um tempo, segurando o colar de âmbar entre os dedos. Depois respondi: Tanaka-san, me ensine. Não por caridade. Me cobre pelo conhecimento. Pagarei cada centavo quando puder. Ele sorriu daquele jeito que só japonês velho sabe sorrir, com os olhos, não com a boca. E começou a me ensinar. Cada tarde, depois que fechava o expediente na empresa do meu marido, eu ia para o banco do Sr. Tanaka. Ele me mostrava contrato, me explicava cláusula, me apresentava conceito que mulher nenhuma naquela época devia conhecer. Principalmente mulher casada, que era quase propriedade do marido. Eu absorvia tudo igual terra seca absorve água. Cada informação, cada detalhe, cada brecha legal era uma gota que ia alimentando o rio da minha vingança. Enquanto isso, em casa, continuava sendo a esposa perfeita. Servia jantar na hora certa, mantinha a casa impecável, fazia as contas da empresa sem reclamar. Arnaldo até comentou uma noite: "Você anda diferente, Coco, mas calma." Sorri e disse que tinha começado a fazer meditação. Ele riu e chamou de coisa de japonês. Se ele soubesse que minha meditação era calcular exatamente quanto ia tirar dele, talvez não achasse tão engraçado. Uma noite, quando já estava quase dormindo, ouvi Arnaldo no telefone com Elisa. Falavam baixo, mas dava para ouvir. Estavam planejando fugir em 2 semanas. Já tinham comprado passagem para o Uruguai, onde abririam uma empresa nova com o dinheiro que iam tirar daqui. Falavam de mim como se eu fosse um móvel velho que iam deixar para trás. A japonesinha vai surtar, mas paciência. Até ela entender o que aconteceu, já estaremos longe.
A voz dele tinha aquele tom de superioridade que sempre me dava ânsia. Fingi que estava dormindo quando ele voltou para a cama. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, falei que tinha percebido que algo estava acontecendo entre eles. Os dois congelaram, xícara no ar. Antes que pudessem falar qualquer coisa, continuei. Vocês dois têm todo o direito de ser feliz. Se estão apaixonados, não vou ficar no caminho. Eles se olharam confuso. Não era essa a reação que esperavam. Só peço 2 semanas para organizar minha vida antes de vocês. Seguirem o caminho de vocês. Podem me dar esse tempo? A cara de alívio deles quase me fez rir. Acharam que eu estava entregando o jogo de bandeja, que tinha aceitado a derrota sem nem lutar. Arnaldo, generoso como sempre, disse que sim, que me dariam esse tempo. Até ofereceu uma pensão pequena, para eu não ficar totalmente desamparada. Magnânimo ele, não? Agradeci com uma reverência, do jeito japonês. Era o começo do fim deles, e nem desconfiavam. As 2 semanas que pedi foram as mais ocupadas da minha vida. De dia, trabalhava normal na empresa. De noite, com a ajuda do Sr. Tanaka e de alguns contatos dele, montei um esquema que nem novela mexicana ia imaginar. Criei 5 empresas fantasma, todas com nome baseado em fórmula matemática que só eu entenderia. Raiz quadrada importação. Pi exponencial exportação. Algoritmo Fibonacci comércio. Nomes que pareciam aleatório, mas que para mim significavam etapas do meu plano. Comecei a transferir aos poucos os ativos real da empresa principal para essas novas. Máquina, estoque, contrato com fornecedor, tudo foi mudando de dono silenciosamente. No papel, as empresas original do Arnaldo continuavam iguais. Mas por dentro, estavam ficando oca. Era como trocar o recheio de um bolo sem mexer na cobertura. Por fora, tudo igual. Por dentro, completamente diferente. A parte mais difícil foi conseguir a assinatura dele em documento que nem sabia que estava assinando. Usei de tudo, desde pedir para assinar tarde da noite quando estava cansado, até colocar contrato importante no meio de papel sem importância. Cada vez que ele rabiscava um nome sem ler direito, eu sorria por dentro. A arrogância dele estava sendo sua própria ruína. Mas só isso não seria suficiente. Precisava de dinheiro vivo para fazer a empresa funcionar depois que eles fossem embora. Foi aí que veio a parte mais arriscada do plano: os empréstimos. Usando a assinatura dele, que já tinha conseguido em papel timbrado em branco, fiz pedido de empréstimo em nome dele com 3 agiota conhecidos na cidade. Gente perigosa que não brincava em serviço. Gente que não aceitava calote e que tinha método próprio de cobrança. O timing tinha que ser perfeito. Os empréstimos foram aprovados 3 dias antes da data que eles tinham marcado para fugir. O dinheiro caiu na conta da empresa principal, que agora era só uma casca vazia, e de lá transferi imediatamente para as minha empresa fantasma. No papel, Arnaldo tinha recebido muito dinheiro e teria que pagar com juros pesado. Na prática, o dinheiro já estava comigo, seguro, pronto para ser investido. Na véspera da fuga deles, chamei Arnaldo no escritório. Coloquei na mesa uma garrafa do uísque caro que ele gostava. Um brinde, ofereci. Ele pareceu surpreso, mas aceitou. Achava que eu estava conformada, talvez até aliviada por me livrar dele. Servimos as doses e brindamos. A nova vida, falei, olhando nos olhos dele. A nova vida, ele repetiu, sem saber que eu não falava da vida dele, mas da minha. Antes de ir embora, Arnaldo passou no meu quarto. Já tinha arrumado as malas, ia dormir na casa de um amigo e partir com Elisa no dia seguinte. Me olhou com aquela cara de pena outra vez e disse: "Você vai ficar bem, Coco. Sempre foi durona." Sorri e respondi na língua da minha mãe: "Sayonara, Arnaldo-san, que você colha exatamente o que plantou." Ele não entendeu o japonês, claro. Só acenou com a cabeça e foi embora. Foi a última vez que o vi sóbrio e inteiro. No dia seguinte, eles embarcaram para o Uruguai. Tinham retirado todo o dinheiro das contas pessoal e empresarial, ou o que achavam que tinha sobrado nelas. Mal sabiam que estavam fugindo com migalha.
que as contas já estavam quase zeradas há semana, que as empresas não valiam mais o papel onde estavam registradas. E o pior, que tinham 3 agiota muito zangado no encalço deles, procurando o pagamento de empréstimo que nunca viram a cor. Enquanto o avião deles decolava, eu estava sentada na sala do senhor Tanaka, assinando os documentos que me tornavam oficialmente dona das 5 empresas que tinha criado. O dinheiro dos empréstimos já estava sendo usado para comprar o primeiro lote de produto que ia exportar: pimenta do reino, castanha do Pará, priprioca, copaíba, cumaru, toda a riqueza que a Amazônia dá e que o mundo lá fora deseja. Você tem certeza disso, Hiroko-san? Perguntou o Sr. Tanaka enquanto eu assinava o último papel. Eles vão voltar um dia quando descobrirem o que aconteceu. E vão querer vingança. Levantei os olhos do documento e toquei no colar de âmbar. Deixe que voltem, Tanaka-san. Estarei esperando, com os números certos dessa vez. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão você não vai entender direito como uma japinha do ver-o-peso acabou arquitetando uma vingança digna de novela das 8. Cresci na Belém dos anos 1950, numa colônia japonesa pequena, mas unida, que ficava pertinho do mercado. Naquela época, ser japonês no Brasil já era difícil. Imagina então no meio da Amazônia. A gente era bicho raro, sabe? Criança apontava na rua, gente perguntava se a gente enxergava direito com aqueles olhos puxados. Minha mãe, a Kemi, veio para o Brasil ainda menina com meus avós, no comecinho dos anos 1930. Vieram para trabalhar nas plantações de pimenta do reino, lá para as bandas de Tomé-Açu. Japonês e pimenta do reino no Pará é uma história antiga, viu? Foi meu avô Takeo, um dos primeiros a plantar esse tempero por aqui. Trouxe umas mudas escondidas do Japão, dizem. Já meu pai, Sebastião, era paraense da Gema, filho de regatão que virou comerciante de erva medicinal no ver-o-peso. Conhecia cada planta da Amazônia pelo nome, pelo cheiro e pelo efeito que fazia no corpo da gente. Os dois se conheceram de um jeito que só o destino explica. Minha mãe tinha ido ao mercado vender um lote de pimenta do reino que a família plantava. Era raro mulher japonesa sair sozinha para fazer negócio, mas nesse dia meu avô estava doente com febre braba. Ela foi e levou um tombo feio quando um moleque passou correndo e esbarrou nela. Quem apareceu para ajudar? Sebastião, com suas mãos cheirando a priprioca e sacaca. Ele contava, que Deus o tenha, que quando viu aquela japonesinha no chão, com kimono simples mas impecável, pensou que era uma boneca que tinham derrubado. A família dela não gostou nem um pouco quando soube. Japonês com brasileiro? Nem pensar. Mas o amor é bicho teimoso. Eles continuaram se encontrando escondido, trocando bilhetinho, olhares. Depois de quase um ano dessa dança, meu pai fez a loucura. Entrou na casa do meu avô, se ajoelhou no chão de terra batida e pediu, em português mesmo, a mão da filha dele. Vovô Takeo quase teve um troço, mas no fundo era um homem prático. Viu que meu pai era trabalhador, honesto e, principalmente, conhecia o mercado local como ninguém. Seria um bom aliado para o negócio da família. Casaram em 1943, eu nasci em 1944. Um ano depois, acabava aquela guerra maldita que tanto fez japonês sofrer no Brasil. Cresci numa casa de madeira com assoalho que estalava quando a gente pisava, perto do igarapé do Una. Era uma casa pequenininha, mas sempre limpa que nem cirurgia. Minha mãe acordava 4h30 da manhã, todo santo dia, para varrer o terreiro antes mesmo do sol nascer. Casa suja, mente suja, ela dizia em japonês. Até hoje não consigo ver poeira em casa sem ouvir a voz dela na minha cabeça. Em casa era uma mistura doida de 2 mundos. A gente comia açaí com peixe frito no almoço e onigiri de sobremesa. Meu pai falava português com sotaque paraense carregado, minha mãe um português engraçado cheio de palavra em japonês no meio. Eu cresci entre os 2 mundos, aprendendo a fazer reverência e também a dar abraço apertado.
Meus colegas de escola achavam tudo muito esquisito. A menina de olho puxado que levava peixe seco na merenda e sabia fazer conta mais rápido que o professor. Ah, as contas! Isso era coisa séria lá em casa. Quando eu tinha só 5 anos, vovô Takeo já tinha me apresentado para o soroban, aquele ábaco japonês cheio de bolinha. Todo dia depois da escola eu tinha que sentar com ele e praticar. Enquanto as outras crianças brincavam lá fora, eu ficava movendo bolinha para lá e para cá, decorando multiplicação, divisão, raiz quadrada. Soroban ensina mais que número, dizia vovô com aquela voz grave dele. Ensina disciplina, paciência, exatidão. Quem domina Soroban, domina a vida. Eu não entendia direito na época, achava um saco. Queria era correr, brincar de pira com a meninada da rua. Mas aquele treinamento entrou na minha cabeça igual água na terra seca. Logo eu fazia qualquer conta de cabeça, mais rápido que gente grande usando lápis e papel. Na escola, a professora achava que eu colava. Não acreditava que uma menina, ainda mais japonesa, pudesse ser tão boa em matemática. Me botava de castigo sem motivo. Dizia que eu era metida à sabichona. Em casa, eu chorava escondido. Minha mãe só passava a mão no meu cabelo e dizia: "Um dia eles vão precisar das suas contas, filha. Aí você cobra o preço justo." Meus pais tinham aberto uma banquinha no ver-o-peso, misturando o conhecimento de erva do meu pai com o de tempero da minha mãe. Vendiam de tudo um pouco: priprioca, pimenta do reino, sacaca, copaíba, andiroba, além de mistura de tempero que minha mãe fazia com um pilão de madeira que trouxe do Japão. O cheiro daquela barraca, meu Deus do céu! Era uma mistura de tudo que a Amazônia tem de bom, com um toquezinho oriental que só minha mãe sabia dar. Nos fins de semana, eu ia ajudar. Ficava sentada num banquinho, contando o dinheiro, dando troco, anotando o que vendia mais, o que precisava repor. A vida seguia assim, simples, mas boa, até o dia que tudo mudou. Eu tinha 16 anos, estava terminando o ginásio. Era uma sexta-feira, lembro como se fosse hoje. Chovia tanto que parecia que o céu estava desabando em cima de Belém. Meus pais tinham ido buscar uma encomenda grande de pimenta lá pro lado de Icoaraci. Iam voltar no mesmo dia. Não voltaram. O barco virou numa tempestade perto da ilha do Combu. Acharam os corpos 2 dias depois, enroscado nas raízes dos manguezal. O mundo desabou na minha cabeça. De repente, eu estava sozinha. Meus avós, por parte de mãe, já tinham morrido, e os da parte de pai moravam lá pro interior do estado, mal conhecia. Fiquei morando com uma tia-avó, irmã do meu avô Takeo. Era uma senhora dura, daquela japonesa antiga que acha que sorriso é desperdício de músculo. Ela deixou bem claro que eu só podia ficar até terminar o ginásio. Depois, tinha que me virar. Naquele tempo, menina sem família decente não tinha muito caminho, não. Ou casava, ou virava empregada em casa de família rica, ou coisa pior. Tentei continuar tocando a banquinha dos meus pais no ver-o-peso, mas era difícil para uma menina de 16 anos. Os fornecedores não respeitavam, os clientes achavam que podiam abusar. Os fiscal da prefeitura volta e meia apareciam querendo taxa, que eu sabia que não existia de verdade. Foi nessa época que conheci o Carlinhos. Ele era uns 3 anos mais velho que eu, trabalhava de estivador no porto. Tinha um sorriso bonito e me tratava com um respeito que eu não via em outro rapaz. Começamos a namorar escondido. Minha tia-avó me matava se soubesse. Foi rápido, foi intenso. Foi tolo como só amor de adolescente pode ser. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu. Desapareceu como orvalho no sol quente. Fiquei sabendo depois que tinha embarcado num navio cargueiro para o sul, fugindo da responsabilidade. Lá estava eu, com 17 anos, órfã, grávida, sem ter para onde ir quando minha barriga começasse a aparecer. Minha tia-avó, quando soube, me botou para fora de casa no mesmo dia. Trouxe desonra para o nome da família, ela disse em japonês. Não é mais minha sobrinha. Fui parar num quartinho de aluguel perto do porto, gastando as últimas economias que tinha guardado da banquinha dos meus pais. Passava os dias chorando, as noites sem dormir.
me perguntando como ia criar uma criança sozinha nesse mundo cão. Foi nessa situação que conheci Arnaldo. Ele apareceu na antiga banquinha que agora eu mal conseguia manter funcionando. Era um homem de presença, 15 anos mais velho que eu, cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas, roupa sempre bem passada. Comerciante que estava começando a crescer na praça, tinha contato com exportador, conhecia gente importante. Ficou impressionado quando me viu fazendo conta de cabeça, calculando troco, preço, porcentagem sem usar papel nem nada. Onde aprendeu a fazer isso? Ele perguntou, com aquele jeito meio mandão que já mostrava quem ele era. Meu avô me ensinou, respondi simples. Soroban, é como matemática japonesa. Ele ficou me olhando de um jeito estranho, depois perguntou se eu não queria trabalhar para ele, organizando as contas do comércio dele. Pagaria bem, disse. Na minha situação, qualquer oferta de trabalho decente era salvação. Aceitei na hora. Só quando já estava trabalhando há 2 semanas na lojinha dele é que tomei coragem de contar que estava grávida. Achei que ele ia me mandar embora. Em vez disso, ele fez uma proposta que mudou minha vida. Casa comigo, ele disse assim, direto. Não foi pedido romântico, foi negócio. Preciso de uma esposa para receber cliente, organizar a casa, dar respeitabilidade. Você precisa de um pai para essa criança. Eu cuido de vocês. Você cuida das contas do meu negócio. Justo, não? Num mundo ideal, eu diria não. Esperaria por amor de verdade, por alguém que me quisesse não pelo que eu podia fazer, mas pelo que eu era. Mas o mundo nunca é ideal, né? Principalmente para menina pobre, japonesa, grávida e sozinha. Aceitei. Nos casamos num cartório, sem festa, sem vestido branco, sem nada. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ele tinha 33. Minha filha, Elisa, nasceu 5 meses depois do casamento. Linda, perfeita, com um cabelinho preto igual ao meu e olho puxadinho que denunciava o sangue japonês. Arnaldo registrou como se fosse filha dele. Deu o nome dele para a menina. As pessoas falavam que ele era um santo por aceitar criar filha de outro. Mas ele nunca escondeu de mim o que pensava de verdade. Elisa era um investimento a longo prazo, como ele dizia. Criaria a menina para que um dia ela pudesse trabalhar no negócio, ser útil, dar retorno. Nunca a chamou de filha quando estávamos só nós 3. Era sempre a menina, sua filha, a pequena. Nos primeiros anos de casamento, as coisas até que andavam num ritmo bom. A lojinha dele, que vendia principalmente artigo importado para o pessoal mais rico de Belém, começou a crescer. Eu organizava a contabilidade, fazia controle de estoque, negociava com alguns fornecedores. Trabalhava mais que muito homem, mas sempre na sombra. Na frente dos clientes e dos sócios, era só a esposa japonesa do Arnaldo, aquela que servia café em xícara de porcelana e sorria sem falar muito. Arnaldo era esperto, tinha visão de negócio. Logo percebeu que podia ganhar mais dinheiro não só vendendo produto importado, mas também exportando coisa daqui. A Amazônia tem tanta riqueza que o mundo lá fora deseja. Foi aí que o conhecimento que eu tinha do mercado de erva e tempero, herdado dos meus pais, começou a ser útil para ele. Comecei a indicar fornecedor, produto, época certa de comprar cada coisa. Sem que ninguém percebesse, eu estava me tornando a verdadeira mente por trás das operações. O negócio foi crescendo, crescendo. De uma lojinha, viramos uma empresa de importação e exportação. Abriu escritório bonito no centro comercial de Belém. Contratou funcionário, comprou carro importado. Construímos uma casa grande no bairro do Marco, com quintal espaçoso e até uma empregada para ajudar no serviço. De fora, parecia que estava tudo às mil maravilha, mas dentro de casa a história era outra. Arnaldo mudou. Ou talvez sempre tenha sido assim, e eu, na minha necessidade, não quis ver. Vivia dizendo que tudo que a gente tinha era graças ao trabalho dele, ao esforço dele, à inteligência dele. Que eu devia ser grata por ele ter me tirado da lama onde me encontrou. Nunca reconhecia que muito do sucesso vinha das minhas ideias, do meu trabalho duro,
do meu conhecimento. Para ele, eu era só uma ferramenta útil, igual uma calculadora boa ou uma máquina de escrever que não dá defeito. Com Elisa, as coisas também foram ficando esquisitas com o tempo. No começo, ele mal olhava para a menina. Depois, quando ela foi crescendo e mostrando inteligência, começou a se interessar mais. Não como pai amoroso, mas como patrão avaliando funcionária em potencial. Quando ela fez 15 anos, ele já falava em trazê-la para a empresa depois que terminasse os estudos. Ela tem seu sangue esperto e meu tino comercial, ele dizia, como se tivesse criado uma raça especial de cavalo de corrida. Elisa cresceu com essa pressão. Tinha que ser a melhor da escola, a mais arrumada, a mais inteligente. Qualquer nota abaixo de 9 era motivo para sermão do Arnaldo. Não crio peso morto nessa casa, ele dizia. A menina foi ficando cada vez mais fechada, mais distante de mim. Acho que no fundo ela me culpava por ter casado com um homem assim, por não ter protegido ela desse tipo de cobrança. E talvez ela tivesse razão. Quando Elisa fez 19 anos e terminou o científico, Arnaldo a colocou para trabalhar como secretária na empresa. Era o primeiro degrau, ele disse, para ela ir aprendendo o negócio por baixo. Lembro dela no primeiro dia, toda orgulhosa com uma pastinha debaixo do braço, o cabelo preso num coque igual ao meu. Parecia que finalmente ia ter a chance de mostrar o valor dela, de conquistar o respeito que tanto buscava. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar coisa estranha acontecendo. Documentos que sumiam da minha mesa e apareciam depois em lugar diferente. Reunião que Arnaldo marcava de última hora e não me convidava. Pasta de contabilidade que encontrava aberta de manhã, quando tinha certeza que tinha fechado na noite anterior. No começo achei que era coisa da minha cabeça. Que depois de tanto tempo sendo diminuída, estava ficando paranoica. Mas aí vieram outro sinal. Elisa, que sempre foi econômica com dinheiro, de repente apareceu com roupa nova, bolsa de marca, um relógio caro que não tinha como comprar com o salário de secretária que ganhava. Quando perguntei de onde tinha vindo aquilo tudo, ela desconversou. Disse que tinha economizado, que tinha ganhado de uma amiga, que tinha comprado em promoção. Mentira atrás de mentira, eu via nos olhos dela. Arnaldo também mudou de repente. Começou a chegar tarde da empresa, dizendo que tinha reunião, que estava resolvendo negócio importante. O perfume caro que ele usava, um importado francês que mandava buscar especialmente, começou a aparecer nas roupas da Elisa quando ela voltava do trabalho. De leve, quase imperceptível, mas eu sempre tive olfato bom. Herança da minha mãe, que identificava qualquer tempero só pelo cheiro. As viagens de negócio dele também aumentaram. Antes ele me levava junto em algumas, principalmente quando ia encontrar cliente estrangeiro. Dizia que minha carinha de japonesa passava credibilidade, que os gringos gostavam. Agora ia sozinho, ou pior, começou a levar Elisa para ela aprender a negociar, segundo ele. Voltavam de viagem com história ensaiada, detalhe que não batiam, olhares que evitavam os meus. Uma noite, enquanto arrumava o escritório que Arnaldo tinha em casa, encontrei um recibo de joalheria. Um anel caríssimo comprado no cartão da empresa como presente para cliente. Mas eu conhecia bem os clientes, fazia relatório de todos os presentes que dávamos. Aquele anel não estava em lista nenhuma. No mesmo dia, vi Elisa usando um anel novo que escondia quando me via chegando. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, fazendo conta mentalmente, somando os indícios, multiplicando as suspeitas, dividindo a dor que começava a crescer no meu peito. Será que estava acontecendo o que eu pensava? Será que o homem que me resgatou da miséria, mas nunca deixou de jogar isso na minha cara, e a filha que criei com tanto amor estavam me traindo? Não só como marido e filha, mas também tentando me tirar da empresa que ajudei a construir? Vocês acreditam que uma mulher deveria sempre confrontar uma traição imediatamente? Ou existe valor em observar, calcular e esperar o momento certo? O que me dizem? Enquanto trabalhava silenciosamente nos livros contábeis, esta pergunta me consumia por dentro como fogo lento.
Cada entrada no livro-caixa era um segundo a mais de dúvida. Cada número somado era uma suspeita nova nascendo na minha cabeça. Eu ainda não tinha prova concreta, só um monte de coincidência que, juntas, formavam um quadro feio demais para ignorar. Durante semanas fiquei nesse limbo, observando cada movimento deles, cada palavra, cada gesto. Via os olhares que trocavam quando achavam que eu não estava olhando. Notava como Elisa de repente se interessava por aspecto do negócio que nunca tinha ligado antes. Como fazia perguntas sobre conta bancária, sobre contrato, sobre fornecedor. Não era interesse genuíno de quem quer aprender. Era interesse calculado de quem quer informação específica. Uma tarde, enquanto organizavam os documentos no escritório da empresa, ouvi sem querer Arnaldo no telefone. Falava baixo, como quem não quer ser ouvido. Já estamos quase prontos, dizia ele. Mais 2 ou 3 semanas e teremos tudo o que precisamos. A japonesinha não suspeita de nada. Meu sangue gelou nas veias. A japonesinha só podia ser eu. E o que eles estavam quase prontos para fazer? Aquela noite voltei para casa mais cedo que o normal, dizendo que estava com dor de cabeça. Deixei Arnaldo e Elisa no escritório, terminando de organizar uns papel importante, segundo eles. Em casa, em vez de deitar, comecei a revirar tudo. Gaveta, armário, o escritório que Arnaldo tinha em casa. Foi aí que encontrei, escondido no fundo de uma gaveta que ele achava que eu não tinha chave, um envelope com passagem de avião. 2 passagens. Pro Uruguai. No nome dele e de Elisa. Pra dali a 2 semanas. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A sala começou a girar. Tive que me sentar para não cair. Era verdade, então. Tudo o que eu suspeitava, mas não queria acreditar. Os dois não estavam só tendo um caso, estavam planejando fugir juntos, me abandonar. E pelo jeito que as coisas estavam sumindo da empresa, provavelmente iam levar todo o dinheiro que conseguissem também. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. O choque e a dor deram lugar a um sentimento frio, calculista, que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o soroban do meu avô tivesse tomado conta do meu coração, transformando emoção em número, dor em cálculo. Vocês querem jogar? Pensei comigo mesma enquanto guardava as passagens de volta no esconderijo. Então, vamos jogar. Mas do meu jeito, com as minhas regras. Já tinha quase certeza do que estava acontecendo, mas ainda precisava de prova concreta. Prova que pudesse ver com meus próprios olhos, não só suspeita e pedaço de conversa. Foi numa quinta-feira à noite que finalmente descobri tudo. Tava chovendo aquela chuva fina de Belém, que não é forte, mas ensopa a gente igual. Tinha saído do escritório mais cedo, dizendo que ia no médico. Mas na verdade fui em casa, troquei de roupa e voltei pé por pé. Queria pegar os dois desprevenido. O prédio do escritório já estava quase vazio àquela hora. Só o guarda na entrada, que me conhecia bem e nem estranhou eu voltar. Esqueci uns documentos, seu Raimundo, falei, e ele só balançou a cabeça, acostumado com minha dedicação ao trabalho. Subi a escada devagar, sem fazer barulho. A luz da sala de Arnaldo ainda estava acesa, uma fresta por baixo da porta. Me aproximei sem fazer barulho. A porta não estava totalmente fechada. De onde eu estava, podia ver parte da sala através da fresta. E foi ali, parada no corredor escuro, que vi meu mundo desabar de vez. Arnaldo e Elisa estavam lá, sim, mas não estavam só conversando ou revisando o documento como eu imaginava que encontraria. Estavam abraçados, se beijando de um jeito que pai e filha jamais deveriam. As mãos dele percorriam o corpo dela com intimidade, enquanto ela desabotoava a camisa dele. Meu estômago revirou. Tive que botar a mão na boca para não fazer barulho. Queria sair correndo, mas meus pés pareciam colados no chão. Foi quando ouvi a conversa deles. Temos que finalizar a transferência antes de sair. Elisa dizia, afastando-se um pouco dele e pegando uma pasta que estava na mesa. Se deixarmos para a última hora, ela pode desconfiar. Relaxa, respondeu Arnaldo, acendendo um cigarro com aquele isqueiro de prata que era o xodó dele.
A japonesinha não entende nada de transferência internacional. Ela é boa com os numerozinhos do dia a dia, mas péssima em entender como o mundo real funciona. Elisa riu, aquela risada que eu conhecia desde que ela era menininha, mas que agora soava cruel, adulta demais. Ainda assim, não podemos arriscar. Tudo que construímos, tudo que você construiu, não podemos perder por descuido. Não vamos perder, garantiu ele, puxando-a de volta para os braços. O dinheiro já está quase todo transferido para as contas no Uruguai. A empresa nova já está registrada em nome de Laranja. Quando sairmos daqui, ela vai ficar sem nada. Sem empresa, sem dinheiro, sem nada. Vai ter que começar do zero, igual quando eu encontrei ela naquela banquinha caindo aos pedaços. A dor que senti naquele momento não dá nem para explicar. Era como se alguém tivesse enfiado um punhal de gelo no meu peito. Não era só a traição, isso eu já suspeitava. Era a crueldade calculada, o desprezo na voz dele, o jeito como falavam em me deixar na miséria como se eu não fosse nada, como se 20 anos da minha vida dedicado àquela empresa não valessem nem um tostão furado. E pior que tudo, era ver minha própria filha, sangue do meu sangue, cúmplice daquilo tudo. A menina que embalei noites sem dormir, que ensinei a ler, que segurei a mão quando deu os primeiros passos. Ali, planejando friamente me deixar sem nada, rindo da minha ingenuidade, chamando de você o que eu construí junto, como se eu não tivesse importância nenhuma na história. Alguma coisa dentro de mim quebrou naquele momento, mas não quebrou fazendo barulho, entende? Quebrou silenciosamente, igual vidro que trinca sem estilhaçar. Fiquei olhando os dois por mais alguns segundos, gravando cada detalhe daquela cena na memória. Depois recuei devagar, sem fazer um único ruído. Desci a escada igual sombra. Passei pelo seu Raimundo com um sorriso forçado, dizendo que tinha esquecido a chave do arquivo em casa, que voltaria no dia seguinte. Caminhei sem rumo pela cidade por quase 1 hora. A chuva fina me molhava, mas eu nem sentia. Minha cabeça estava funcionando em alta velocidade, como o soroban do meu avô quando ele fazia conta complicada. 1000 pensamentos, 1000 possibilidades, 1000 dor diferente. Podia confrontar eles ali mesmo, fazer escândalo, chamar polícia. Podia ir para casa, fazer as malas e desaparecer antes que eles executassem o plano. Podia. 1000 coisas passando pela minha cabeça. Mas algo dentro de mim, uma voz que parecia a do meu avô Taquel, dizia: calma, calcule, planeje. A mesma voz que me guiava quando eu era menina, aprendendo a mover as bolinhas do soroban. Não se ganha uma batalha com emoção, se ganha com estratégia. Quando dei por mim, estava parada na frente de um prédio antigo no centro de Belém. Era onde ficava o pequeno banco do Sr. Tanaka, um dos poucos banqueiros Nikkei do Brasil naquela época. Ele tinha sido amigo dos meus avós, conhecia minha história, era respeitado na comunidade japonesa, mas vivia discreto, longe dos holofotes. O tipo de homem que sabe muito mais do que demonstra. Olhei para o relógio, já passava das 8 da noite. O banco certamente estava fechado. Ia me virar para ir embora quando a porta se abriu. Era o próprio senhor. Tanaka, um senhor de quase 70 anos, cabelo todo branco, usando terno impecável mesmo àquela hora. Hiroko-san? Ele perguntou, surpreso em me ver ali. Aconteceu alguma coisa? Não sei o que ele viu no meu rosto, mas algo fez ele abrir mais a porta e dizer: entre. Parece que precisa de uma conversa. Entrei no banco silencioso, as luzes já quase todas apagadas. Ele me levou até uma salinha nos fundos, onde tinha uma chaleira fervendo. Serviu chá verde em 2 xícaras pequenas e sentou-se à minha frente, esperando que eu falasse. Por um tempo, ficamos só assim, bebendo chá em silêncio. Era um traço japonês que eu tinha aprendido a valorizar. A capacidade de esperar o outro falar quando estiver pronto. Finalmente, depois da 2ª xícara de chá, contei tudo. A traição, o plano de fuga, a empresa no Uruguai, o dinheiro sendo desviado, as ofensas, tudo. Falei sem chorar,
com uma calma que nem eu sabia que tinha depois do que tinha visto. O Sr. Tanaka ouviu tudo sem interromper, apenas balançando a cabeça de leve às vezes. Quando terminei, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto, os olhos fechados como se estivesse meditando. Depois perguntou simplesmente: "O que pretende fazer, Hiroko-san?" "Não sei", confessei. "Uma parte de mim quer fugir, outra quer confrontar, outra quer vingança." A última palavra saiu quase num sussurro. Não era algo que uma mulher criada como eu deveria desejar. O Sr. Tanaka me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Sua mãe, Akemi-san, era uma mulher extraordinária, ele disse, parecendo mudar de assunto. Não só pela inteligência, mas pela força. Sabia que ela uma vez enfrentou sozinha 3 homens que tentaram roubar a colheita da sua família? Não com violência, com estratégia. Olhei surpresa para ele. Nunca tinha ouvido essa história. Ela fingiu aceitar o roubo, continuou ele. Até ajudou os ladrões a carregar o saco de pimenta, mas enquanto isso, tinha marcado cada saco com um símbolo pequeno, quase invisível. Depois, seguiu o rastro, descobriu onde estavam escondendo e levou a polícia até lá. Recuperou tudo e ainda viu os ladrões presos. Ele sorriu com a lembrança. Sua mãe sabia que, às vezes, você precisa perder uma batalha pequena para ganhar a guerra. Entendi o que ele estava querendo dizer. O senhor acha que não devo confrontá-los agora? Acho que deve fazer o que seu coração mandar, respondeu ele. Mas também acho que se decidir lutar, deve lutar para vencer. E para isso, precisa de conhecimento, de preparo. Que tipo de conhecimento? Ele ajeitou os óculos e me olhou sério. Do tipo que não ensinam para mulher, especialmente no Brasil. Do tipo que homens como seu marido acham que é exclusividade deles. Conhecimento sobre como o dinheiro realmente circula. Sobre como empresas podem ser criadas e destruídas no papel. Sobre como o sistema financeiro funciona por dentro. Fiquei em silêncio, processando o que ele dizia. Finalmente perguntei: "O senhor poderia me ensinar?" "Não seria caridade", ele avisou. "Seria investimento. Vejo o potencial em você que seu marido, cego pelo próprio ego, nunca enxergou. Mas teria que se comprometer a aprender. E rápido." "Tenho pouco tempo", concordei. "Eles planejam fugir em 2 semanas. Então temos muito trabalho pela frente." Ele se levantou, foi até um armário e tirou vários livros e pasta. "Está disposta a dedicar cada hora livre que tiver nos próximos dias?" Olhei para o relógio na parede, depois para o Sr. Tanaka, depois para os livros na mão dele. Pensei na minha mãe, enfrentando o ladrão com estratégia. No meu avô, me ensinando que números são mais que conta, são poder. Pensei em Arnaldo e Elisa, rindo de mim, me chamando de japonesinha, planejando me deixar sem nada. "Estou disposta", respondi, sentindo uma determinação nova crescer dentro de mim. "Me ensine tudo." E assim começou a fase mais intensa de aprendizado da minha vida. Todo dia, depois do trabalho na empresa, inventava desculpa para sair e ia direto para o banco do Sr. Tanaka. Passava horas ali aprendendo sobre leis financeiras, contrato, transferência internacional, empresa offshore, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro. Tudo o que eu precisava saber para entender como Arnaldo estava operando e como eu poderia virar o jogo. Era fascinante e assustador ao mesmo tempo. Um mundo que sempre existiu bem debaixo do meu nariz, mas que eu nunca tinha acesso porque, como mulher e como esposa, não se esperava que eu entendesse dessas coisas. O Sr. Tanaka era paciente, mas exigente. Não aceitava menos que perfeição, não permitia que eu pulasse etapas. Se quer sobreviver nesse mundo de tubarão, precisa conhecer cada corrente marinha, ele dizia. Logo descobri que tinha um talento natural para identificar brecha em contrato, falhas em sistema financeiro, oportunidade onde outro só via burocracia.
Era como se meu cérebro, treinado desde cedo com o Soroban, estivesse finalmente encontrando seu verdadeiro propósito. Não era só fazer conta, era ver padrão, conexão, possibilidade onde ninguém mais via. Impressionante, comentou o senhor. Tanaka uma noite, depois que mostrei como tinha identificado 3 falhas diferentes num contrato modelo de exportação. Seu marido desperdiçou um talento raro, tratando você como mera calculadora humana. A raiva que tinha sentido no começo foi se transformando em algo mais frio, mais calculado. Já não chorava à noite pensando na traição. Em vez disso, ficava acordada planejando, elaborando estratégia, montando o quebra-cabeça da minha vingança. Porque não era mais sobre salvar o que tinha, era sobre construir algo novo da cinza do que estava prestes a perder. Com a ajuda do Sr. Tanaka e de alguns contatos dele na comunidade japonesa, comecei a montar meu plano. Primeiro, criei 5 empresas fantasma, todas com nome baseado em conceito matemático que só alguém com minha formação entenderia o significado escondido. Raiz quadrada importação, pi exponencial exportação, algoritmo Fibonacci comércio. Cada uma registrada com laranja diferente, pessoas de confiança do Sr. Tanaka que emprestavam o nome em troca de uma porcentagem pequena. Depois, comecei a transferir aos poucos, discretamente, os ativos real da empresa de Arnaldo para essas empresas fantasma. Não o dinheiro, isso chamaria a atenção, mas os contratos com fornecedor, as licenças de importação, os direitos sobre marca registrada, o estoque físico que ficava em galpão que ele raramente visitava. Cada dia, um pouquinho. Tão devagar que ninguém percebia o esvaziamento gradual. Para fazer isso, precisava da assinatura dele em muitos documentos. Foi aí que descobri outro talento, a capacidade de manipular Arnaldo sem que ele percebesse. Apelava para o ego dele. Só você pode assinar isso, é muito importante. Ou para preguiça. São só formulário de rotina, nem precisa ler, é o mesmo de sempre. Às vezes, colocava contrato importante no meio de pilha de papel sem importância, que ele assinava distraidamente enquanto assistia futebol na TV. Uma noite, consegui que ele assinasse folha em branco com timbre da empresa. Preciso preparar ofício urgente amanhã cedo, mas você vai sair muito cedo para aquela reunião, expliquei. Ele assinou sem nem olhar direito, confiante na própria esperteza, cego para minha. Aquelas assinaturas em papel timbrado se tornariam minha arma mais poderosa depois. O plano foi tomando forma na minha cabeça. Queria transferir tudo de valor para as empresas fantasma, deixando apenas casca vazia com dívida nas empresas original. Quando Arnaldo e Elisa fugissem, pensando que estavam levando tudo, na verdade não teriam nada além de problema. E eu, silenciosamente, teria preservado o verdadeiro valor do negócio sob meu controle. Mas ainda faltava algo essencial, capital de giro. Mesmo com os ativos, contrato e estoque, eu precisaria de dinheiro vivo para fazer as empresas novas funcionarem depois que eles partissem. Foi aí que tive a ideia mais arriscada e mais brilhante do meu plano. Empréstimo, disse ao Sr. Tanaka uma noite quando discutíamos as últimas etapas do plano. Vou fazer Arnaldo pegar empréstimo grande, sem ele saber. O Sr. Tanaka franziu a testa. Com banco? Seria difícil. Ia precisar da presença física dele, muita burocracia. Não com banco, respondi. Com agiota. O olho dele se arregalou. Agiota? Está brincando, Hiroko-san? Essas pessoas são perigosas. Não perdoam dívida, não aceitam desculpa. Exatamente, concordei, sentindo um arrepio na espinha ao pensar no que estava prestes a fazer. É por isso que são perfeitos. Usando os contatos do Sr. Tanaka e alguns que cultivei sozinha durante a semana de pesquisa, identifiquei 3 agiota grande em Belém. Homem que emprestavam dinheiro para comerciante, empresário, gente rica que precisava de valor, que banco não liberava ou não podia justificar. Gente que cobrava juros astronômicos e usava métodos nada convencionais para garantir o pagamento. Com as assinaturas em papel timbrado que tinha conseguido, preparei pedido de empréstimo para cada um deles.
Usei histórias diferentes: expansão de negócio, oportunidade única de importação, problema temporário de fluxo de caixa. Os valores eram grandes. Junto, somavam quase metade do patrimônio da empresa, mas não tão grande que levantassem suspeita. Eles vão verificar com Arnaldo antes de liberar, advertiu o Sr. Tanaka, preocupado com meu plano. Alguns sim, admiti, mas não todos, e para esses já tenho um plano. Nos dias seguintes, usei o telefone da empresa para ligar para cada agiota, me passando por secretária, dizendo que, doutor, Arnaldo pediu para confirmar se o senhor recebeu o pedido de empréstimo e qual a previsão de liberação. Era uma técnica simples de engenharia social, fazendo eles acreditarem que o contato tinha partido de Arnaldo, não o contrário. 2 morderam a isca. O terceiro insistiu em falar diretamente com Arnaldo. Para esse, preparei uma surpresa. Consegui que Arnaldo marcasse uma reunião com ele, sem saber quem era de verdade. Apresentei o agiota como investidor interessado no nosso setor, e Arnaldo, sempre ávido por novo contato, aceitou sem questionar. Na reunião, o agiota, um senhor de aparência respeitável, mas olhar duro como pedra, fez várias perguntas sobre a empresa, o mercado, as perspectivas. Arnaldo, pensando que estava impressionando um investidor, abriu o jogo, mostrou o número, falou de plano de expansão, omitindo, claro, que planejava fugir do país em breve. No final, o agiota disse que estudaria a proposta e entraria em contato. 3 dias depois, o empréstimo foi aprovado. O timing tinha que ser perfeito. Os empréstimos foram liberados uma semana antes da data que Arnaldo e Elisa planejavam fugir. O dinheiro caiu na conta da empresa principal, que agora era praticamente só uma casca vazia. De lá, usando meu acesso às contas como contadora principal, transferi tudo para as empresas fantasma, deixando apenas o suficiente para não levantar suspeita imediata. O dinheiro foi usado para comprar estoque legítimo, pimenta do reino, castanha do Pará, priprioca, copaíba, cumaru, tudo que a Amazônia tem de valioso e que o mundo lá fora paga bem para ter. Estava tudo preparado, esperando nas empresas fantasma que agora controlava, pronto para começar a operar assim que Arnaldo e Elisa partissem, pensando que estavam me deixando na miséria. Agora vem um teste para ver quem tem coragem de apertar o botão de curtir depois de saber que dediquei 3 meses inteiros da minha vida calculando cada centavo da ruína financeira deles. É fácil julgar quem nunca precisou transformar números em escudos, não é? Você que chegou até aqui, será que tem a audácia de curtir a história de uma velha que usou uma calculadora como arma? Na véspera da fuga deles, olhei uma última vez para tudo que tinha construído na sombra. 5 empresa sólida, estoque valioso, contrato com os melhor fornecedor, documento impecável. Tudo feito em segredo, tudo legal, pelo menos no papel, tudo pronto para começar a funcionar assim que eles embarcassem naquele avião para o Uruguai. Senti uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Tristeza pelo tempo perdido, pelos anos dedicado a um homem que nunca me valorizou, pela filha que tinha virado as costas para mim, mas também satisfação por saber que, pela primeira vez na vida, tinha tomado as rédeas do meu destino. Tinha usado contra eles as mesma arma que tentaram usar contra mim. O conhecimento, a esperteza, a frieza de cálculo. Naquela noite, preparei jantar especial. O uísque do bom para Arnaldo, sobremesa que Elisa gostava. Eles pareciam nervosos, ansiosos para que o dia seguinte chegasse logo. Mal tocaram na comida. Eu sorria, serena como nunca tinha estado. Algum problema? Perguntou Arnaldo, estranhando minha calma. Nenhum, respondi, servindo mais uísque para ele. Só estou em paz. Ele franziu a testa, confuso com minha atitude. Tinha esperado lágrima, drama, cena, não aquela aceitação tranquila. Por um segundo, vi um lampejo de dúvida nos olhos dele. Será que tinha descoberto algo? Será que suspeitava?
Mas o ego dele era grande demais para acreditar que a japonesinha pudesse ser mais esperta que ele. Vai ficar tudo bem, Coco, ele disse, usando o apelido que tinha me dado no começo do casamento e que há ano não usava mais. Você é forte, vai reconstruir sua vida. E sim, concordei, olhando fixamente nos olhos dele. Vou reconstruir, do meu jeito. Ele não entendeu o duplo sentido das minhas palavras. Não podia imaginar que, enquanto se preparava para me abandonar, eu já tinha preparado o terreno não só para sobreviver, mas para prosperar com os pedaços que ele achava que estava levando embora. Deixei que eles cavassem a própria cova com as ferramentas que eu silenciosamente forneci. Cada documento que assinaram pensando que estavam me enganando, cada conta que esvaziaram achando que estavam me deixando sem nada, cada plano que fizeram às escondidas, tudo isso fazia parte da equação maior que só eu podia ver completa. Na manhã seguinte, me despedi deles na porta de casa. Iam direto para o aeroporto com mala já feita há dias. Arnaldo parecia aliviado por eu não fazer escândalo, por aceitar tão facilmente o fim. Elisa mal conseguia me olhar nos olhos, talvez o último resquício de consciência pesando. Dei um abraço em cada um, desejei boa viagem. Que encontrem o que procuram, falei, sem ironia na voz. Eles não perceberam o sorriso pequeno que se formou no canto da minha boca quando o táxi se afastou. Voltei para dentro, tomei um banho demorado, me vesti com meu melhor conjunto, um terninho azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Prendi o cabelo num coque impecável, coloquei o colar de âmbar da minha mãe. Olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era mais a sombra de Arnaldo, não era mais a coitada da japonesinha. Era Hiroko Monteiro da Silva, empresária, estrategista, sobrevivente. Peguei o telefone e liguei para o Sr. Tanaka. Eles saíram, informei. Podemos começar. Os documentos estão prontos, ele respondeu. Venha ao banco e assinaremos tudo. Enquanto caminhava pelas ruas de Belém naquela manhã, sentia como se estivesse pisando em chão novo, respirando ar diferente. O mundo parecia mais nítido, mais cheio de possibilidade. As nuvens carregadas prometiam chuva forte mais tarde, típico da Amazônia, mas naquele momento, um raio de sol teimoso conseguiu romper as nuvens e iluminar meu caminho até o banco. Era o começo da minha nova vida. Uma vida construída sobre os números que sempre foram minha força, sobre a herança cultural da minha família que Arnaldo tanto desprezava, sobre a determinação que nem eu sabia que tinha até ser encurralada. Enquanto o avião deles decolava, levando-os para o que acreditavam ser uma nova vida de riqueza e liberdade, eu assinava os papéis que me tornavam oficialmente dona de 5 empresas promissoras. Empresas nascidas da traição deles, mas que agora eram minha chance de provar que, no final das contas, a japonesinha boa com númerozinho entendia muito bem como o mundo real funcionava. Aquela primeira semana depois que eles partiram foi a mais corrida da minha vida. De dia, estava no banco do Sr. Tanaka, assinando documento, registrando transferência, colocando em ordem as 5 empresas que tinha criado na sombra. De noite, não dormia direito, preocupada se não tinha deixado algum detalhe escapar, algum rastro que pudesse me denunciar ou invalidar tudo o que tinha feito. Relaxe, Hiroko-san, dizia o Sr. Tanaka, percebendo minha ansiedade. Seu plano foi executado com perfeição matemática. Agora é hora de colher os frutos. Mas o medo vinha principalmente de outra coisa. Eu tinha falsificado a assinatura. Não só tinha pego a assinatura em branco, o que já era questionável, mas também tinha aprendido a imitar a letra de Arnaldo com tamanha precisão que nem ele mesmo perceberia a diferença. Passei noites praticando, copiando a assinatura dele de documento antigo, repetindo até minha mão doer. Quando finalmente dominei a técnica, foi como se tivesse ganhado um superpoder perigoso. Podia fazer Arnaldo assinar qualquer coisa, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Os empréstimos com a agiota foram só o começo. Usando essa habilidade nova, preparei documento transferindo oficialmente os últimos ativos importantes que ainda estavam no nome dele.
Fornecedor, cliente, estoque físico, até mesmo aquele galpão no distrito industrial que ele tinha comprado recentemente e achava que eu não sabia. Tudo passou das empresas dele para as minhas. Os nomes dessas empresas era meu pequeno segredo particular, minha assinatura escondida na vingança. Raiz quadrada importação, pi exponencial exportação, algoritmo Fibonacci comércio, fórmula Euler logística e derivada integral representações. Para qualquer um, parecia um nome esquisito, talvez escolhido por algum nerd matemático. Para mim, eram um código pessoal, um lembrete constante do poder dos números que meu avô tinha me ensinado desde cedo. O mais irônico é que poucos dias depois da partida deles, comecei a receber ligação de gente procurando por Arnaldo. Primeiro foram sócio menor, querendo saber de reunião marcada. Depois, cliente importante, cobrando encomenda que não chegou. Por fim, fornecedor exigindo pagamento de fatura atrasada. Para todos, dava a mesma resposta com voz calma e profissional. Infelizmente, o Sr. Arnaldo teve que fazer uma viagem de emergência, mas não se preocupe, estamos reestruturando a empresa e todos os compromissos serão honrados, através da nossa nova subsidiária. E assim, direcionava cada contato valioso para uma das minhas empresas, enquanto deixava os problemas e as dívidas na empresa original, que agora era só uma casca vazia, um nome bonito sem substância, igual o casamento que tive com Arnaldo. Cerca de 2 semanas depois da partida deles, recebi a primeira ligação do Uruguai. Era Arnaldo, furioso como nunca tinha ouvido antes. Berrava tanto ao telefone que tive que afastar o aparelho da orelha. "O que você fez, sua japonesa maldita? O que você fez com o dinheiro?" Mantive a voz calma, quase doce. "Não sei do que está falando, querido. Não foi você que levou todo o dinheiro quando fugiu com minha filha? As contas estão vazias, vazias. E o banco diz que foi tudo transferido há semana. Você sabia, não é? Sabia de tudo." Fingi surpresa. "Sabia do quê? Da sua traição? Do seu plano de me abandonar?" "Sim, descobri por acaso. Mas o dinheiro... Bem, pensei que você tinha levado." "Afinal, você sempre foi o gênio financeiro da família, não é mesmo?" Ele continuou gritando, ameaçando, prometendo voltar e me fazer pagar. No fundo, eu ouvia Elisa chorando. Será que só agora ela percebia a verdadeira natureza do homem com quem tinha fugido? Será que começava a entender o que significava estar sozinha num país estrangeiro, sem dinheiro, sem apoio, dependendo apenas de um homem que via as pessoas como objeto descartável? "Tenha uma boa vida, Arnaldo", falei antes de desligar. "Vocês dois merecem um ao outro." Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma mistura estranha de alívio e poder. Tinha enfrentado o homem que me oprimiu por décadas e pela primeira vez tinha saído por cima. O leão que tanto rugia agora não passava de um gatinho assustado, perdido num país estrangeiro, sem as garras que achava que tinha. Mas sabia que isso era só o começo. Arnaldo não era homem de desistir fácil. Tentaria voltar, tentaria recuperar o que achava que era seu por direito. E quando descobrisse os empréstimos com a agiota feito em nome dele, bem, aí a verdadeira tempestade começaria. Precisava me preparar. Não só financeiramente, mas em todos os sentidos. Primeiro, mudei de casa. Saí daquela mansão no bairro do Marco, onde tinha vivido por anos como sombra de Arnaldo, e aluguei um apartamento simples, mas confortável, perto do Ver-o-Peso. Queria estar próxima das minhas raízes, do lugar onde meus pais tinham começado, onde eu mesma comecei. Depois, transformei completamente minha aparência. Cortei o cabelo bem curto, uma libertação depois de anos usando coque apertado como Arnaldo gostava. Comecei a usar roupa mais moderna, mais prática, que eu mesma escolhia em vez de seguir o gosto antiquado dele. Até comprei meu primeiro par de óculos, não porque precisava, mas porque me davam um ar mais sério, mais executivo. Quando me olhava no espelho, mal reconhecia a mulher que me encarava de volta, e gostava disso. Mas a maior transformação foi nos negócios.
Com o dinheiro dos empréstimos, que tecnicamente era dívida de Arnaldo, não minha, investi pesado na modernização da operação. Contratei gente competente, comprei equipamento novo, reformei o galpão no distrito industrial para ser uma central de processamento de especiaria de primeiro mundo. O senhor? Tanaka continuava sendo meu conselheiro e agora também sócio minoritário nas empresas. Foi ele quem sugeriu a maior inovação: eliminar intermediário. Até então, a gente vendia nossas especiarias amazônicas para exportador grande, que revendiam para o exterior, ganhando a maior parte do lucro. Por que não exportar diretamente? Perguntou ele um dia. Não temos contato internacional, argumentei. Nem sabemos como funciona a burocracia de exportação direta. Ele sorriu daquele jeito enigmático de japonês velho. Eu tenho contato, e burocracia se aprende. E assim, com a orientação dele, comecei a construir uma rede de exportação direta que eliminava os intermediários. Nossas especiarias, pimenta do reino, castanha do Pará, priprioca, copaíba, cumaru, iam direto da Amazônia para os mercados internacional, principalmente Japão, Estados Unidos e Europa. O lucro era absurdamente maior assim. E nossa reputação crescia porque garantíamos qualidade que os intermediários nem ligavam. Criei padrão rigoroso de controle, sistemas de rastreabilidade que eram novidade no mercado brasileiro, certificação de origem que cliente internacional valorizavam. Tudo baseado nos princípios de exatidão e disciplina que tinha aprendido com meu avô Takeo no Soroban, agora aplicado em escala industrial. Os primeiros meses foram difíceis, claro. Teve erro, aprendizado doloroso, noite sem dormir. Mas logo as engrenagens começaram a girar azeitadas. Os pedidos aumentaram, os elogios também. Em menos de um ano, já éramos referência no mercado de especiaria amazônica. Em 2 anos, tínhamos triplicado o faturamento que a empresa original de Arnaldo tinha no seu melhor momento. Enquanto isso, recebia notícia esporádica sobre Arnaldo e Elisa. No começo, ainda tentaram voltar ao Brasil, mas logo descobriram que havia 3 agiota perigoso procurando por eles, cobrando empréstimo que nunca tinham sido pagos. O mais agressivo deles, um homem conhecido como Português, que de português só tinha o apelido, tinha conexão internacional e jurou encontrar Arnaldo onde quer que ele se escondesse. Os dois passaram a viver como fugitivo, mudando de cidade em cidade no Uruguai, depois na Argentina, depois no Paraguai. Sempre um passo à frente dos cobrador, sempre com menos dinheiro, sempre mais desesperado. Uma conhecida que voltou de Buenos Aires me contou que tinha visto Elisa trabalhando como garçonete num restaurante de 2ª categoria, parecendo 10 anos mais velha do que realmente era. De Arnaldo, disse que estava bebendo muito, apostando o pouco dinheiro que conseguiam juntar, culpando o mundo e principalmente a mim, por seus problemas. Uma parte de mim sentia satisfação em saber do sofrimento deles. Era a vingança que tinha calculado friamente se concretizando, cada peça se encaixando exatamente como planejei. Mas outra parte, talvez a mãe que ainda existia em mim, apesar de tudo, sentia uma pontada de tristeza ao imaginar Elisa naquela situação. Ela tinha me traído, sim, mas também tinha sido manipulada por Arnaldo desde a adolescência. Ele a tinha moldado, tinha explorado sua insegurança, sua busca por aprovação masculina que vinha da ausência do pai biológico. Não justificava o que fez, mas explicava. Nos anos seguintes, as notícias sobre eles foram rareando. Meu império, enquanto isso, só crescia. De 5 empresas iniciais, já tinha expandido para 12, incluindo agora não só exportação de especiaria, mas também cosmético natural feito com insumo amazônico, artesanato indígena de alto padrão e até uma pequena mas lucrativa operação de ecoturismo. Comprei um terreno grande perto de onde meus pais tinham aquela banquinha no Ver o Peso e construí a sede da empresa. Um prédio moderno de 10 andares, com fachada de vidro espelhado que refletia o rio e o mercado tradicional. Era uma mistura do antigo e do novo, do local e do global, igual eu mesma.
No último andar, meu escritório tinha vista para o rio Guamá, para o porto onde agora nossos containers partiam regularmente, levando produto para todo o mundo. Tinha me tornado exatamente o que Arnaldo nunca acreditou que eu poderia ser. Uma empresária de sucesso, respeitada na praça, temida pelos concorrentes, admirada pelos funcionários. Não era mais a japonesinha do Arnaldo, era Hiroko Monteiro da Silva, a mulher que revolucionou o comércio de especiaria amazônica, que criou o sistema inovador de exportação direta, que valorizava o produto regional, pagando preço justo para os produtores local. Foi nessa época, 7 anos depois da fuga deles, que recebi a notícia. Arnaldo tinha sido encontrado morto num beco de Assunção, no Paraguai. Tinha levado 3 tiros, execução clássica de acerto de conta. Não precisava ser gênio para saber quem tinha ordenado o serviço. O português finalmente tinha cobrado a dívida do jeito que a agiota costuma fazer quando cansa de esperar. Não senti nada quando soube. Nem alegria, nem tristeza, nem alívio, nem remorso. Era como se um estranho tivesse morrido do outro lado do mundo. O Arnaldo que conheci, que amei do meu jeito, que odiei depois, já tinha morrido para mim há muito tempo. Esse homem abatido num beco paraguaio era só uma casca vazia, igual à empresa que ele deixou para trás quando fugiu. De Elisa, nenhuma notícia. Não sabia se estava com Arnaldo quando ele morreu, se tinha conseguido escapar, se estava viva ou morta. Por mais que tentasse não pensar nela, de vez em quando me pegava olhando para a porta, imaginando se um dia ela voltaria. Afinal, apesar de tudo, era minha filha. A menina que embalei, que ensinei a andar, que segurei a mão no primeiro dia de escola. Como podia simplesmente apagar isso da memória? 3 anos depois da morte de Arnaldo, 10 anos após a fuga deles, estava sentada no meu escritório numa tarde chuvosa de dezembro, quando minha secretária entrou, parecendo desconfortável. Dona Hiroko, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Não tem horário marcado. Disse que é assunto pessoal. Algo na hesitação dela me fez suspeitar. Quem é? Ela disse que é sua filha. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto impassível. Anos de negociação dura tinham me ensinado a não demonstrar emoção. Mande entrar. A mulher que entrou na minha sala mal lembrava a Elisa que conheci. Magra demais, cabelo sem vida, roupa gasta, olheira profunda que denunciavam noite sem dormir. Parecia ter 60 anos, não os 30 e poucos que realmente tinha, mas os olhos ainda eram os mesmos, puxadinho como os meus, revelando o sangue japonês que corria nas veias dela. Ficamos em silêncio nos encarando por um tempo que pareceu eterno. Eu sentada na minha cadeira de couro atrás da mesa imponente, ela em pé, parecendo diminuta contra o panorama da cidade que se via pela janela atrás de mim. Mãe, ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Elisa, respondi, neutro como se estivesse cumprimentando uma desconhecida. Faz tempo. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Eu sei que não mereço estar aqui, depois de tudo que fizemos. Mas não tinha para onde ir. O que aconteceu com o dinheiro que vocês levaram? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Não tinha quase nada nas contas quando chegamos lá, ela admitiu. Arnaldo ficou louco. Achava que tinha sido erro, fraude do banco, qualquer coisa. Quando você confirmou que sabia de tudo, ele enlouqueceu de vez. E os anos seguintes? Ela suspirou, um suspiro cansado de quem carrega peso grande demais. Fugindo, sempre fugindo, de cidade em cidade, de país em país. Arnaldo bebia cada vez mais, apostava o pouco que tínhamos. Depois vieram os agiota atrás dele. Um tal de português. Nunca vi homem tão assustador. Você estava com ele quando aconteceu? Ela balançou a cabeça. Tínhamos nos separado há uns meses. Ele tinha ficado violento, me culpava por tudo. Dizia que eu tinha sido o maior erro da vida dele, que devia ter ficado com você, que pelo menos você era útil. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela.
Fiquei sabendo da morte dele pelo jornal local, não fui nem ao enterro, se é que teve enterro. Mais silêncio. Lá fora, a chuva apertava, batendo com força contra a janela panorâmica. O céu de Belém, sempre dramático nessa época do ano. Por que voltou? Perguntei finalmente. Não tinha mais nada lá fora. Nenhum dinheiro, nenhum amigo verdadeiro, nenhum futuro. Pensei que talvez você pudesse... Te ajudar? Completei, erguendo uma sobrancelha. Depois que você e seu... amante tentaram me deixar na miséria, depois de anos sem uma ligação, uma carta, nada? Ela começou a chorar abertamente agora. Eu sei, não mereço nada, mas estou desesperada, mãe. Não tenho onde dormir, o que comer, não estou pedindo perdão, só uma chance. Olhei para ela por um longo tempo. A filha que tinha me traído da pior maneira possível. A menina que tinha embalado nas noites sem dormir. A mulher que tinha ajudado a planejar minha ruína. A criança que um dia segurou minha mão com confiança total. Tudo misturado numa pessoa só, implorando por migalha da mesa que tinha tentado roubar de mim. Peguei o telefone e disquei um ramal. Juraci, preciso que venha à minha sala agora. Em menos de um minuto, Juraci, minha gerente de pessoal, bateu na porta e entrou. Uma mulher eficiente, leal, que tinha crescido com a empresa desde o começo. Juraci, esta é Elisa. Ela vai começar a trabalhar conosco a partir de amanhã. Vi um lampejo de esperança nos olhos de Elisa. Talvez achasse que ia ganhar um cargo importante, que o sangue falaria mais alto que a traição, que eu a perdoaria completamente. No setor de limpeza, continuei, sem tirar os olhos do rosto dela. Especificamente na limpeza dos banheiros. Todos os 12 banheiros do prédio, todos os dias. Salário mínimo, sem benefício extra, período probatório de 6 meses. Se mostrar dedicação, comprometimento e, acima de tudo, lealdade, podemos reavaliar a posição no futuro. O choque no rosto dela foi instantâneo. A esperança dando lugar à compreensão do que eu realmente estava oferecendo. Não perdão, não redenção imediata, mas humilhação calculada. A chance de experimentar o que significa começar do zero, trabalhar duro, provar seu valor. Exatamente o que ela e Arnaldo tinham tentado me negar. Aceito, ela disse depois de um momento, a voz embargada mas firme. Tinha entendido que era isso ou nada, que era mais do que merecia, considerando o que tinha feito. Ótimo, respondi, voltando minha atenção para alguns papéis na mesa, como se o assunto já estivesse encerrado. Juraci vai te mostrar onde fica o alojamento dos funcionários no subsolo. Tem um quarto vago lá. Pequeno, mas limpo. Amanhã você começa às 6 da manhã. Quando Juraci levou Elisa para fora, permiti que uma única lágrima escorresse pelo meu rosto. Não de tristeza ou alegria, talvez de alívio por um ciclo que finalmente se fechava. Ou talvez pela ironia de tudo. A filha que tinha conspirado para me deixar sem nada, agora limpava os banheiros do império que construí das cinzas que ela ajudou a criar. Elisa trabalhou assim por 15 anos. 15 anos limpando banheiro, esfregando piso, tirando pó de prateleira. No começo, os outros funcionários cochichavam, especulavam sobre quem era ela realmente, por que a poderosa Dona Hiroko tinha contratado aquela mulher de aparência acabada. Mas logo os burburinhos cessaram e ela se tornou apenas mais uma trabalhadora, invisível como eu mesma tinha sido por tanto tempo ao lado de Arnaldo. Quando minha filha voltou pedindo ajuda, eu poderia ter simplesmente fechado a porta. Em vez disso, ofereci o trabalho mais humilhante no império que ela tentou roubar de mim. Vocês acham que fui cruel demais ao fazer minha própria filha limpar os banheiros da empresa por 15 anos? O que teriam feito se descobrissem que seu próprio sangue planejou sua ruína financeira? Observava ela de longe, através das câmeras de segurança, pelos relatos do supervisor. Nos primeiros anos, ela parecia sempre à beira das lágrimas, curvada pelo peso não só do trabalho físico, mas também da vergonha, do arrependimento. Dormia no quartinho simples do alojamento, comia no refeitório dos funcionários, raramente falava com alguém além do necessário. Com o tempo, porém,
Algo foi mudando nela. A postura foi melhorando, o olhar foi ficando mais firme. Começou a fazer o trabalho não só por obrigação, mas com um cuidado especial, um esmero que não passava despercebido. Os banheiros que ela limpava brilhavam mais que os outros. Os espelhos reluziam sem uma mancha sequer. Até as plantas decorativas pareciam mais viçosas sob os cuidados dela. No 5º ano, quando uma epidemia de gripe derrubou metade dos funcionários da limpeza, Elisa assumiu o trabalho de 3 pessoas sem reclamar, fazendo hora extra sem pedir compensação. Foi a primeira vez que chamei ela na minha sala desde aquele reencontro inicial. "Por que está fazendo isso?" Perguntei diretamente quando ela entrou, ainda usando o uniforme de limpeza, as mãos ásperas de tanto produto químico. Ela me olhou nos olhos, algo que raramente fazia. "Porque é o certo a se fazer. A empresa precisa funcionar. Os clientes e funcionários merecem um ambiente limpo." "Só isso?" Ela hesitou. "E porque estou tentando provar, para você e para mim mesma, que ainda tenho valor, que posso ser confiável, mesmo nas pequenas coisas." Foi a primeira conversa real que tivemos em anos. Não durou muito, apenas alguns minutos, mas foi um começo. Depois disso, lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar entre nós. No 7º ano, promovi ela a supervisora de limpeza. Não por sentimentalismo, mas porque realmente merecia. Organizava melhor as escalas, treinava os novatos com paciência. Garantia que o material nunca faltasse. Pela primeira vez, ela tinha funcionários sob sua responsabilidade. Um teste, mais que um prêmio. No 10º ano, quando ela já tinha provado repetidamente sua competência e lealdade, ofereci um cargo administrativo no departamento de manutenção predial, longe do glamour das operações comercial ou financeira, mas igualmente importante para a empresa funcionar bem. Um cargo que exigia confiança, já que lidava com contratação de serviço, compra de equipamento, gestão de orçamento. Vi o brilho nos olhos dela ao receber a notícia. Não era só pelo aumento de salário ou pela chance de sair do trabalho braçal. Era pelo que significava que eu começava, muito lentamente, a confiar nela de novo. "Não vou te decepcionar", ela disse, a voz embargada. "Não é questão de me decepcionar ou não", respondi, pragmática como sempre. "É questão de fazer seu trabalho corretamente, como tem feito até agora." Foi só no 15º ano, quando Elisa já tinha provado seu valor de todas as formas possíveis, que finalmente tive com ela a conversa que ambas sabíamos que um dia viria. Chamei ela no meu escritório numa sexta-feira no fim do expediente. Não era mais a mulher acabada que tinha aparecido na minha porta anos atrás, nem a menina mimada que tinha fugido com Arnaldo. Era uma mulher madura, de meia idade, cabelo já começando a mostrar fio branco, olhar sereno de quem aprendeu lição dura, mas necessária. "Sente-se", falei, apontando não para a cadeira de visitante, mas para a poltrona confortável ao lado da minha no pequeno conjunto de sofá que tinha num canto do escritório. Era onde recebia visita importante, parceiro de negócio, gente que merecia atenção especial. Servi 2 xícaras de chá verde, o mesmo que minha mãe costumava fazer quando eu era criança. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo, olhando a vista da cidade pela janela. O sol se punha sobre o rio, pintando tudo com aquela luz dourada que só o entardecer amazônico consegue criar. 15 anos, falei finalmente. "É muito tempo." Ela assentiu, sem saber onde eu queria chegar. Tempo suficiente para uma pessoa provar seu valor, para aprender com os erros, para reconstruir o que foi destruído. Mais silêncio. Podia quase ouvir o coração dela acelerando, antecipando o que viria a seguir. "Estou criando um novo departamento", continuei. "Responsabilidade social corporativa. Vamos investir em projeto com comunidade ribeirinha, em educação ambiental, em sustentabilidade. Preciso de alguém para liderar isso. Alguém que entenda o que significa recomeçar do zero, que conheça o valor do trabalho honesto, que saiba o que é reconstruir a confiança perdida." Os olhos dela se arregalaram quando entendeu o que eu estava oferecendo. Não só um cargo de diretoria,
O primeiro desde que voltou, mas um trabalho com significado, com propósito, com possibilidade de impacto real na vida de gente que precisava de uma segunda chance, igual a que ela mesma tinha recebido, mesmo que nas condição mais dura possível. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Diga que vai fazer um bom trabalho. É tudo que sempre pedi. Ela endireitou a postura, enxugou uma lágrima discreta. Vou fazer um bom trabalho, melhor do que qualquer um poderia fazer. Sei que vai, respondi, permitindo que um pequeno sorriso aparecesse no canto dos meus lábios. É minha filha, afinal. Era a primeira vez em 15 anos que eu a reconhecia assim, como filha. Não verbalizei perdão. Algumas coisas são grandes demais para ser dita em palavra, mas estava implícito ali. Não esquecimento, nunca esquecimento, mas aceitação de que o passado era passado, de que pessoas podem mudar, de que até as feridas mais profundas podem, se não cicatrizar completamente, pelo menos parar de sangrar. Naquela noite, quando voltei para o meu apartamento, parei um momento na frente do porta-retrato que mantinha na mesa de cabeceira. A única foto dos meus pais que tinha sobrevivido ao tempo. Os dois na frente da banquinha no ver-o-peso, minha mãe com seu kimono simples, meu pai com o avental manchado de tempero. Sorri para eles, imaginando se estariam orgulhosos do que eu tinha me tornado. Não só da empresária de sucesso, mas da mulher que tinha aprendido a seguir em frente sem deixar que o ódio consumisse tudo. Toquei no colar de âmbar que nunca tirava, sentindo a energia antiga da resina fossilizada. Número nunca mentem, tinha dito minha mãe. E de fato, não mentiram. A equação da minha vida tinha dado o resultado que planejei. Não só sobrevivência, mas triunfo. Não só vingança, mas algo maior e mais complexo. Uma oportunidade de reconstruir não apenas um negócio, mas também, muito lentamente, o que restava de uma família despedaçada pela traição. Hoje, sentada aqui no meu escritório no alto desse prédio, olhando os containers sendo carregados no porto, penso muito sobre os caminhos que me trouxeram até aqui, nos momentos que me moldaram, nas escolhas que fiz, nas lições que aprendi. É engraçado como a vida tem esse jeito de dar volta que a gente nunca espera, né? Uma menina mestiça, filha de japonesa com paraense, que cresceu contando troco numa banquinha do ver-o-peso, agora comanda um império que exporta para 27 países. Se contassem essa história para mim quando eu tinha 16 anos, ia achar que era mentira grande. Mas não foi sorte, nem destino, nem nada místico que me trouxe até aqui. Foi cálculo, número, estratégia. Aquele soroban que meu avô Takeo me fez praticar horas a fio, quando eu era menina, não me ensinou só a fazer conta. Me ensinou a pensar o mundo como uma grande equação que pode ser resolvida se você conhecer as variáveis certas. Quando tudo desabou ao meu redor, quando as pessoas que deviam me proteger tentaram me destruir, não foi emoção que me salvou. Foi a matemática fria e precisa que tinha no sangue. Naquela época, quando montei o plano para me defender da traição de Arnaldo e Elisa, pensava que estava só sobrevivendo. Não imaginava que estaria construindo o alicerce de algo muito maior. Que as 5 empresas fantasma que criei com o nome de fórmula matemática seriam o começo de um império comercial que mudaria a forma como o mundo vê e valoriza os produtos da Amazônia. A gente nunca sabe, quando planta a semente, que árvore vai nascer dela, né? Hoje, o grupo Hiroko, esse nome só veio muito depois, quando já não precisava mais me esconder atrás de nome de fórmula, é o maior exportador de especiaria e produtos naturais da região norte. De pimenta do reino e castanha do Pará, expandimos para dezenas de produtos: óleo de copaíba, manteiga de cupuaçu, extrato de priprioca, essência de cumaru, resina de breu branco, tudo que a floresta dá com generosidade e que o mundo lá fora aprende a valorizar cada vez mais. Dos 5 funcionários que tinha quando comecei, hoje temos mais de 800 espalhados em 3 estados. Da salinha improvisada nos fundos do Banco do Senhor Tanaka, chegamos a essa sede de 12 andar no Centro Comercial de Belém, com filial em Manaus, Macapá e até em São Paulo.
Dos pequeno lote que mandávamos de navio com medo de que se perdessem no caminho, hoje despachamos container inteiro toda semana, com sistema de rastreamento que permite ao cliente acompanhar cada passo da viagem. Mas o que me dá mais orgulho não é o tamanho que alcançamos, nem o dinheiro que geramos. É como fizemos isso. É o sistema que criamos, que revolucionou não só nosso negócio, mas toda a forma como o comércio de especiaria funciona nessa região. Desde o início, apliquei os princípios do Soroban e outras técnicas contábeis japonesa que aprendi com meu avô e depois aperfeiçoei com o Sr. Tanaka. Não só na matemática pura dos números, mas na filosofia que vem junto. Precisão, transparência, respeito pelo detalhe, visão de longo prazo. Quando comecei a comprar direto dos produtores ribeirinho, muita gente achou loucura. Eles não têm educação formal, não sabem negociar, não entendem contrato, diziam os outros comerciantes. Mas eu sabia que o problema não estava nos ribeirinho, estava no sistema que os explorava. Os atravessador pagavam mixaria pelos produtos. Os grandes comprador fingiam que não viam essa exploração. E todo mundo ganhava em cima do trabalho de quem realmente conhecia a floresta. Decidi mudar isso. Criei um sistema simples, baseado no princípio japonês do balanço justo. Definimos um preço mínimo garantido no início da safra, maior que o mercado pagava, com bônus se a qualidade superasse certos padrão. Os produtores sabiam exatamente quanto iam receber antes mesmo de começar a colheita ou o processamento. Isso dava segurança para eles investirem em melhoria, em ferramenta, em técnica nova. Mais que isso, oferecemos treinamento. Mandamos técnico para ensinar método de secagem que preservam melhor os óleo essencial, sistema de armazenamento que evitam contaminação, técnica de cultivo que não agridem a floresta. Tudo conhecimento que aumentava a qualidade do produto final e, consequentemente, o valor que podíamos pagar. No começo, os outros comerciantes riram. Depois, quando viram que estávamos conseguindo produto de qualidade muito superior e fidelizando os melhor produtor, pararam de rir e começaram a tentar copiar. Mas já era tarde. Tínhamos construído uma relação de confiança que ia além do comercial. Os ribeirinhos sabiam que podiam contar com a gente não só na hora de vender, mas o ano todo. Uma das inovações que mais me orgulho foi o sistema de rastreabilidade que criamos. Cada lote de produto que sai daqui leva um código que permite ao cliente final saber exatamente de onde veio, qual comunidade colheu, qual família processou, em que data, usando que método. Isso não só garante qualidade, mas também agrega valor. Os compradores internacional, principalmente europeu e japonês, pagam mais por produto que tem essa transparência. O coração desse sistema é um método de controle de estoque que adaptei do Kanban japonês, que meu avô usava de forma simplificada na lojinha dele. Só que em vez de cartão de papel, usamos tecnologia de ponta, código de barra, sistema informatizado, até GPS nas embarcações que transportam o produto das comunidades mais isoladas. Parece exagero, mas cada centavo investido nisso volta multiplicado quando negociamos com o cliente que valorizam essa precisão. Com o tempo, o sistema foi se refinando e ganhando reconhecimento internacional. Ganhamos certificação de comércio justo, de produto orgânico, de empresa carbono neutro, prêmio de sustentabilidade, de inovação empresarial, de responsabilidade social. Até a ONU veio conhecer nosso modelo para replicar em outra região do mundo. Quem diria que a japonesinha boa com numerozinho, como Arnaldo me chamava com desdém, estaria um dia explicando seu sistema de negócio para especialista de desenvolvimento econômico das Nações Unidas? Mas toda essa transformação externa reflete uma transformação interna muito mais profunda. A menina assustada que um dia fugiu de uma traição devastadora não existe mais. A mulher amargurada que por anos alimentou a vingança como único propósito também ficou para trás. Hoje me vejo como uma ponte entre cultura, a japonesa e a amazônica que me formaram, entre gerações, carregando o conhecimento dos meus ancestrais enquanto formo novos líderes, entre mundo,
o tradicional das comunidades ribeirinha e o global dos mercado internacional. E talvez a maior ponte que construí ao longo desses anos foi a que me reconectou, lentamente e com muito cuidado, à minha própria filha. O caminho de Elisa na empresa foi longo e difícil, como tinha que ser. Dos banheiros à diretoria de responsabilidade social, foram 15 anos de trabalho duro, de prova constante de seu valor, de reconstrução paciente da confiança que tinha sido completamente destruída. Hoje, aos 54 anos, ela comanda um departamento que investe milhões em projeto com comunidade tradicional, em educação ambiental, em preservação da floresta. Sob a liderança dela, criamos escola em comunidade isolada, clínica flutuante, que leva um atendimento médico pelos rios, sistema de energia solar para a aldeia indígena. Não é caridade, é investimento no futuro da região que nos dá a matéria-prima que sustenta nosso negócio. Nunca mais falamos diretamente sobre o passado, sobre a traição, sobre os anos de separação. Algumas feridas são profundas demais para serem cutucadas com palavra. Mas há um entendimento silencioso entre nós, uma lição que foi aprendida sem precisar ser dita em voz alta. A matemática não perdoa, mas os humanos eventualmente podem. Os números são exatos, implacável, não tem sentimento. A soma sempre dará o mesmo resultado, não importa quantas vezes você tente. Mas gente é diferente. Gente erra, aprende, muda, cresce, se transforma. Elisa entendeu essa lição da maneira mais dura possível. Pagou o preço dos seus erros, centavo por centavo, dia após dia esfregando o chão que um dia achou que seria dona sem merecer. E eu, com o tempo, aprendi que existe uma matemática mais complexa que a dos números, a das relação humana, onde nem tudo é preto no branco, onde existe espaço para redenção, para recomeço, para segunda chance duramente conquistada. Hoje nossa relação é de respeito profissional, acima de tudo. Ela sabe que cada conquista na empresa veio do seu próprio mérito, não de favorecimento. Sabe também que nunca esqueci completamente o que aconteceu, que existe uma cicatriz permanente nesse vínculo que um dia foi o mais puro e incondicional que se pode ter. Mas cicatriz, como minha avó japonesa dizia, são marca de sobrevivência, não de derrota. Nos encontramos toda semana para discutir os projetos social da empresa, sempre nesse mesmo escritório, sempre com chá verde servido nas xícaras que eram da minha mãe. Às vezes, quando o assunto oficial termina, ficamos alguns minutos em silêncio, apenas olhando o rio, a cidade, a floresta ao longe. Nesses momentos, sinto que existe entre nós um novo tipo de conexão, não a de mãe e filha como era antes, inocente e incondicional, mas algo mais maduro, mais complexo, temperado pela dor, mas também pelo perdão. Num desses encontros recentes, depois de aprovarmos um projeto grande de educação matemática para a menina ribeirinha, ela me surpreendeu com uma pergunta. Você acha que ele se arrependeu no fim? Não precisei perguntar de quem ela falava. Arnaldo, mesmo depois de tantos anos, ainda era uma sombra que às vezes pairava entre nós, um fantasma inquieto que nunca encontrou paz. Não sei, respondi honestamente. Talvez tenha se arrependido de ter sido pego, de ter perdido tudo, mas se arrepender mesmo, de ter traído, de ter machucado, de ter usado pessoas como peça descartável? Acho difícil. Pessoas como ele raramente olham para dentro com essa honestidade. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o infinito. Depois disse algo que me surpreendeu. Sabe o que mais me dói? Não é só o que fizemos com você. É que ele me usou tanto quanto tentou usar você. Me manipulou desde menina, moldou minha insegurança, minha busca por aprovação. Eu era só mais uma peça no jogo dele. Aquela foi a conversa mais sincera que tivemos em décadas. Não chorei. Já tinha chorado todas as lágrimas por essa história há muito tempo. Mas senti algo se dissolver dentro de mim, como um nó muito antigo que finalmente se desfaz. Nós duas fomos usadas, respondi. A diferença é que você escolheu consertar seu erro, mesmo que o caminho tenha sido longo e humilhante.
Ele escolheu continuar fugindo, culpando o mundo, me culpando, até o fim. Ela assentiu, e naquele momento simples, senti que tínhamos finalmente chegado a uma compreensão que palavras jamais conseguiriam expressar completamente. Hoje, aos 81 anos, uso minha fortuna e influência de forma que talvez surpreendesse a menina que fui. Não para luxo pessoal. Continuo vivendo num apartamento confortável, mas simples, usando roupa prática, dirigindo o mesmo carro há anos. O dinheiro, para mim, sempre foi ferramenta, não fim. E agora, essa ferramenta serve para multiplicar o conhecimento que me salvou. Financio de forma discreta, mas consistente, programa de educação matemática especialmente voltado para menina em comunidade ribeirinha, em aldeias indígenas, em periferia urbana. Lugares onde o conhecimento é escasso e, por isso mesmo, mais valioso. Não é só sobre ensinar conta, é sobre transmitir a lógica, o raciocínio estruturado, a capacidade de ver padrão e solução onde outro vê apenas problema. O projeto mais especial, que mantemos em parceria com o governo japonês, ensina o uso do soroban para a criança da Amazônia. Ver aquelas meninas de diferentes origens, com o olho brilhando enquanto dominam aquele instrumento antigo que meu avô me ensinou, me dá uma satisfação que nenhum lucro empresarial poderia dar. É como se estivesse fechando um círculo, conectando minha herança japonesa com o futuro dessa região que amo. Muita gente acha que minha maior satisfação deve ter sido ver a ruína de quem tentou me destruir. A queda de Arnaldo, a humilhação de Elisa nos primeiros anos depois que voltou. Não vou mentir e dizer que não senti um prazer amargo nisso. Sou humana, afinal. Mas a verdadeira satisfação, aquela que permanece e cresce com o tempo, foi ter construído algo muito maior e mais significativo do que eles jamais poderiam imaginar. Se tivessem tido sucesso no plano deles, teriam no máximo uma vida confortável no Uruguai, vivendo do dinheiro que conseguissem levar. Uma vida pequena, mesquinha, construída sobre traição. Em vez disso, sua traição acabou sendo a semente involuntária de um império que hoje beneficia milhares de famílias, que preserva conhecimento tradicional, que conecta a Amazônia ao mundo de uma forma justa e sustentável. É como se o universo tivesse seu próprio soroban, fazendo conta que vão muito além da nossa compreensão imediata. O resultado final muitas vezes nos surpreende, mas os números nunca mentem. A soma sempre fecha, mesmo que demore décadas para vermos o resultado completo. Muito do que conquistei devo à perspectiva única que recebi dos meus pais. Da minha mãe japonesa, a Kemi, herdei a disciplina, a precisão, a capacidade de planejar a longo prazo, a valorização do conhecimento como bem supremo. Do meu pai paraense, Sebastião, recebi a adaptabilidade, a conexão com a terra, o entendimento profundo dos ritmos da natureza amazônica, a capacidade de improvisar quando necessário. Foram esses dois mundos aparentemente tão distantes, o Japão ancestral e a Amazônia misteriosa, que se encontraram em mim e me deram as ferramentas para sobreviver e prosperar. A rigidez matemática japonesa temperada pela flexibilidade criativa amazônica. O respeito pelos antepassados combinado com a abertura para o futuro. A precisão do soroban aplicada à abundância caótica da floresta. Meu pai costumava dizer que conhecimento sem prática é como remo sem canoa. Minha mãe completava, e prática sem conhecimento é canoa à deriva. Os dois juntos me ensinaram a navegar os rios mais difíceis da vida, mesmo quando a correnteza parecia forte demais. Resolvi finalmente contar essa história depois de manter silêncio por tanto tempo, porque percebi que outras mulheres poderiam aprender com ela. Não como um manual de vingança. Isso seria diminuir tudo o que construí, mas como prova de que podemos transformar até mesmo a pior traição em alicerce para algo maior. Durante décadas guardei essa história como um segredo vergonhoso. Quem iria querer saber que a respeitada empresária Iroco Monteiro da Silva foi um dia traída pelo marido com a própria filha, que chegou a ponto de quase perder tudo, que usou método no mínimo questionável para se defender?
Achava que isso diminuiria minha autoridade, mancharia o legado que construí com tanto esforço. Mas com a idade veio outra perspectiva. Entendi que esconder essa história era negar a jornada completa, com toda a sua curva perigosa e atoleiro. Era como mostrar apenas o prédio pronto, sem falar da fundação que sustenta tudo. E que história mais poderosa existe do que a de alguém que foi até o fundo do poço e conseguiu não só sair, mas construir uma escada para outros também saírem? Quando completei 80 anos, no ano passado, fizemos uma grande celebração na sede da empresa. Funcionário, parceiro comercial, representante das comunidades, autoridade, centenas de pessoas vieram prestar homenagem. Elisa organizou tudo com aquela eficiência que desenvolveu ao longo dos anos. No momento dos discursos, quando ela se levantou para falar, confesso que fiquei apreensiva. O que diria sobre nossa história complicada? Ela começou agradecendo pela oportunidade de trabalhar na empresa, sem mencionar, claro, que essa oportunidade começou com vassoura e balde nos banheiros. Falou da visão de negócio que eu tinha, da revolução que causamos no mercado de especiaria, dos prêmios e reconhecimento internacional. Coisas que qualquer um ali já sabia. Mas então, sua voz mudou. Ficou mais baixa, mais íntima, como se estivesse falando só para mim em vez de para centenas de pessoas. O que poucos sabem, ela disse, é que minha mãe me ensinou a lição mais importante da minha vida, não com palavra, mas com matemática. Me ensinou que cada ação tem sua consequência exata, que cada escolha gera um resultado preciso, que não existe atalho na equação da vida. E me ensinou também que mesmo quando erramos o cálculo da pior maneira possível, sempre existe a possibilidade de recomeçar, de resolver a equação novamente, passo a passo, com paciência e humildade. Senti lágrima nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Não chorei. Uma velha senhora japonesa tem seu orgulho, afinal. Mas senti aquele nó na garganta que vem quando algo toca fundo em nós. Porque entendi que, de todas as coisas que construí na vida, talvez a mais importante tenha sido essa reconciliação imperfeita, mas verdadeira, com minha única filha. Hoje, quando olho essa cidade pela janela do meu escritório, vejo mais que prédio, rua, o rio ao longe. Vejo a menina que fui, carregando bandeja de tempero na banquinha dos meus pais no ver-o-peso. Vejo a jovem desesperada que um dia descobriu a pior traição possível. Vejo a mulher calculista que transformou essa traição em oportunidade. E vejo a idosa que agora sou, olhando para trás com a serenidade de quem sabe que, no final, os números sempre fecham. Talvez a maior lição que aprendi é que a vida raramente segue a lógica limpa e exata do soroban. Ela é mais parecida com os rios da Amazônia, sinuosa, imprevisível, cheia de correnteza traiçoeira e calmaria inesperada. Mas se você tiver instrumentos certos, conhecimento adequado e, acima de tudo, a sabedoria de adaptar o plano quando necessário, consegue navegar até os trechos mais perigosos. E se chegar ao fim da viagem com algumas histórias para contar, cicatrize para mostrar, e principalmente um legado que vai além de você mesma, então pode dizer que a jornada valeu a pena. Cada cálculo, cada risco, cada dor. Me chamo Hiroko Monteiro da Silva, e essa é a história de como transformei traição em equações e equações em império. Os números nunca mentem, mesmo quando o coração dói. Se quer ouvir mais histórias de mulheres que transformaram dor em poder, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Nossa sabedoria, como as especiarias que exporto, fica mais valiosa com o tempo. Se você gostou da minha história, clique em um desses quadradinhos que estão aparecendo na tela agora. Tem mais avós brasileiras com histórias de luta e superação esperando para serem ouvidas. Como a gente diz aqui na Amazônia, quem não conhece seu passado está condenado a repetir os erros dos antigos. E acredite, minha história é só uma gota no rio de experiência que nossas vovós carregam na memória. Quem sabe a próxima não te ensina algo que vai mudar sua vida também?